Então, o Evangelho é no capítulo, os que tem puro coração, que é o capítulo 8, é o item 5 e 6, tá? Que eu vou ler 7, né? Porque está dentro do tema pecado por pensamentos, adultério. E aí tem uma passagem que está lá em São Mateus, que diz assim: aprendestes que foi dito aos antigos: não cometereis adultério. Eu, porém, vos digo que aquele que houver olhado uma mulher com um mau desejo para com ela, já em seu coração. A palavra adultério não deve absolutamente ser entendida aqui no sentido exclusivo da acepção que lhe é própria, porém num sentido mais geral. Muitas vezes Jesus a empregou por extensão para designar o mal, o pecado, todo e qualquer pensamento mau. Como, por exemplo, nesta passagem: porquanto se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, dentre esta raça adúltera e pecadora, o Filho do Homem também se envergonhará dele, quando vier acompanhado dos santos anjos na glória de seu Pai. A verdadeira pureza não está somente nos atos, está também no pensamento. Porquanto aquele que tem puro o coração nem sequer pensa no mal. Foi o que Jesus quis dizer. Ele condena o pecado mesmo em pensamento, porque é sinal de impureza. No item 7, esse princípio suscita naturalmente a seguinte questão: sofrem-se as consequências de um pensamento mau, embora nenhum efeito produza? Cumpre-se faça aqui uma importante distinção. À medida que avança na vida espiritual, a alma que enveredou pelo mau caminho se esclarece e despoja pouco a pouco de suas imperfeições, conforme a maior ou menor boa vontade que demonstre, em virtude do seu livre-arbítrio. Todo pensamento mau resulta, pois, da imperfeição da alma. Mas, de acordo com o desejo que alimenta de depurar-se, mesmo esse mau pensamento se lhe torna uma ocasião de adiantar-se, porque ela o repele com energia. É indício de esforço para apagar uma mancha. Não cederá se apresentar a oportunidade de satisfazer a um mau desejo. Depois que haja resistido, sentir-se-á mais forte e contente com a sua vitória. Aquele que, ao contrário, não tomou boas resoluções, procura ocasiões de praticar o mau ato, e se não o leva a efeito, não é por virtude da sua vontade, mas por falta de ensejo. É, pois, tão culpada quanto seria se o cometesse. Em resumo, naquele que nem sequer concebe a ideia do mal, já há progresso realizado. Naquele a quem essa ideia acode, mas que a repele, há progresso em vias de realizar-se. E naquele, finalmente, que pensa no mal e nesse pensamento se compraz, o mal ainda existe na plenitude da sua força. Num, o trabalho está feito, no outro está por fazer-se. Deus, que é justo, leva em conta todas essas gradações na responsabilidade dos atos e dos pensamentos do homem. É isso aí. E aí cada um vai pensar em que estágio que se encontra, né? Se ainda pensa no mal, mas já repele, se pensa e faz, ou se já nem pensa mais. Então vamos elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai querido, que tanto tem nos ajudado. Deus, Pai de infinita bondade, dirigimos a Ti neste momento o nosso desejo de uma tarde de estudos com harmonia, com esclarecimentos, onde lembraremos alguns fatos tristes da nossa história, quando muito de nós participamos, mas que já estamos aqui, nos reerguendo, porque percebemos, sentimos a Tua misericórdia, nos dando mais uma oportunidade. Pedimos aos amigos espirituais de cada um de nós que possam estar conosco nesse entendimento, aos mentores dos estudos em torno da Revista Espírita, em nome de Jesus, nosso Mestre,
e sobretudo em teu nome, Pai amado, que possamos iniciar mais um estudo na tarde de hoje. Que assim seja. Então, vamos lá. A gente vai estudar hoje, botaram direitinho lá, né? Fui fazer resumido. Os gritos da noite de São Bartolomeu, que está lá na Revista Espírita, né? Todo mundo aqui sabe o que é a noite de São Bartolomeu? São Bartolomeu é considerado um dos apóstolos do Cristo, né? Parece que não tem muito relato a respeito dele. Não sabe não, né? Então a gente vai fazer um resuminho bem básico para a gente entender. São Bartolomeu é um dos apóstolos do Cristo e tem muito pouca referência, né, no Evangelho, né, a seu respeito, né, sobre as suas quando que ele foi encontrado, como ele entrou, tem algumas pequenas citações, mas enfim, na verdade, quando Cristo encontra com ele, tem uma passagem que Cristo encontra com São Bartolomeu, e aí ele fala algo que acaba convencendo o São Bartolomeu, que ele já o conhecia, né? Ele faz até uma referência a São Bartolomeu, dizendo assim, né? Jesus dizendo, aqui está um verdadeiro israelita em quem não há fingimento. Né? E antes dele ter esse contato com o mestre, ele até mesmo né, desconfiava, será que ele é o mestre mesmo? Enfim, né? A noite de São Bartolomeu propriamente dita é porque acontece no dia que a igreja colocou como sendo o dia de São Bartolomeu, né? No dia 24 de agosto. E aí foi um massacre que houve, né, na França, dos católicos matando os ditos protestantes, né? Eles utilizam até a palavra huguenotes, porque huguenotes parece que já era quando havia junção aí das duas alas, né? Vou dizer assim, né? Das duas frentes dos protestantes, né? Existiam os católicos, aí surgiram os protestantes, que eram aqueles que eram cristãos, mas condenavam as ideias da igreja na época, né? Os dogmas da igreja, porque diziam que a igreja tinha adulterado lá o cristianismo, mas tinham duas frentes, que agora me deu um branco, eram os calvinistas e tinha uma outra, que agora eu esqueci o nome. Se alguém souber, por favor, me relembre. O calor aqui no Rio de Janeiro está deixando a gente um pouco enlouquecido. Mas eu não me lembro o nome do outro. Era calvinistas? Ninguém sabe o outro? Gente, os calvinistas... Não era marxistas, não. Gente, me deu um branco. Mas enfim, aí meio que chegou numa época que eles se uniram e aí dava o seu nome a eles de huguenotes, tá? Então, o que havia? Havia a Catarina de Médici, né, que era a poderosa da época, né, era a mãe do rei da França na época. Ela tinha feito um acordo. Luteranos, isso, Gustavo. Nossa, poxa, a gente esqueceu do Lutero, né? Que a gente estuda tanto aí no Espiritismo, a questão lá do Paulo de Tarso, né? Tem até tinha que ser o Gustavo, o Salvador da Pátria. A gente estuda até no Espiritismo, tem alguns livros que fazem um estudo comparando a encarnação de Paulo de Tarso com a de Lutero, dizendo que um seria a reencarnação do outro, né? Seria o mesmo espírito. Mas, enfim, são estudos apenas. Então, eram os luteranos e os calvinistas, aí se uniram numa época para defender exatamente aí o protestantismo, e aí deram o nome dos huguenotes. Aí tem toda uma explicação, isso, Beth, uma explicação para o nome huguenote. Mas, enfim, então a rainha, que era a Catarina de Médici, era a mãe do rei na época, do rei de França, ela tinha feito um acordo, meio assim, né, uns 2 anos antes, meio um acordo de paz para acabar com aquelas guerras religiosas, porém,
com medo de perder aí a soberania, tinha a questão dos espanhóis, a Espanha tomando conta, enfim. Ela acaba cedendo, a gente vai ver mais adiante, algumas especulações, e tinha uma duquesa lá da família dela, né, que ficava insistindo muito para que ela atacasse, até que ela dá a ordem de comando, e existe um massacre que aconteceu exatamente no dia 24, na noite, né, de 24 para 25, o massacre desses protestantes. E há também muita especulação em torno do número, né? Uns falam 80 mil, outros falam 200 mil, porque na verdade começou nessa noite, mas se perpetuou alguns dias aí onde se matava. Mas à noite mesmo que foi uma grande matança aí de protestantes, tá? Então vamos ler aí o que diz esses gritos de São Bartolomeu, né? E é assim, entendeu mais ou menos, né, Neuber? Eu fiz um resumo muito resumido, porque tem toda uma história aí em cima, né? Que a filha da rainha vai casar com Henrique de Navarra, né? Que é o chefe da dinastia dos Huguenotes, né? Então, teoricamente, parecia que ia haver a paz, já que a filha dela, católica, ia casar com esse Henrique de Navarra, e que era protestante, né? Então, uma suposta aliança para acalmar essas hostilidades. E é justamente nessa noite aí do casamento que se aproveita que a cidade, que vai vir muita gente na cidade para o casamento, muito protestante, que eles acabam ordenando essa matança aí. Mas é tudo uma rede de intrigas, né? Enfim, fofocas, que vão colocando aí a Catarina de Médici, já não era um espírito tão aí afeito à bondade, e aí ela acaba sendo induzida e né, ordenando essa matança aí, tá bom? Então vamos ler aqui. De Sante foi, em sua História da Ordem do Espírito Santo, edição de 1778, cita a passagem seguinte, tirada de uma coletânea escrita pelo Marquês Christophe Juvenal de Sursins, tenente-general de Paris, pelo fim do ano de 1572 e impresso em 1601. Então, na verdade, ele vai tirar de um livro, né, essa passagem, né, que consequentemente foi tirada de uma coletânea que é lá de 1572, que foi impressa em 1601. Então, olha o tempo que já tinha esses relatos aí, né? Isso, Gustavo, a gente ia citar. E tem também o Ecos, né? Eco da Noite de São Bartolomeu, do Mileco, né? Não sei se aí aqui no Rio ele é bastante conhecido, né? Então tem aí a Noite de São Bartolomeu de Rochester, nas Voragens do Pecado da Ivone, né? Também pelo Espírito Charles, vem falando aí dessa noite, desses massacres, e tem algumas citações. Tem o Ecos de São Bartolomeu, que é do Mileco, ele era aqui do Rio de Janeiro, não sei quem conhece aí, e na verdade ele fala como está sendo o resgate desses espíritos que foram envolvidos na noite de São Bartolomeu, né? O livro é Ecos de São Bartolomeu, é um livro biográfico de Luiz Antônio Mileco Filho, tá? Para quem tiver interesse. Ele vai falar de personagens que estão reencarnados aqui no Rio de Janeiro, né? No Brasil, inclusive ele, que participaram dessa noite aí de São Bartolomeu. Tem o próprio romance de Rochester, né? Que chama-se A Noite de São Bartolomeu. E tem a do Ivone Amaral nas Voragens do Pecado também, como o Gustavo colocou aí, tá? E tem alguns outros pequenos livros, Vidas no Além, de Chico Xavier, que também tem relato de espíritos ali, né? Falando, né, de espírito que participou na época, né? Então, para quem quiser estudar a respeito. Cris, mas pois é, na verdade a noite de São Bartolomeu é bem extensa, né? Como tem
a gente até estuda no meio espírita, porque tem relatos de que muitos de nós participou lá na época, estamos encarnados, reencarnados aqui no Brasil. O próprio Chico Xavier tem um relato, a gente vai ler mais adiante, que ele era uma criança de 9 anos e que viu na hora que a Catarina ordenou lá a matança, né? Então, por ter personagens encarnados atualmente ligados a essa história, a esse acontecimento, a gente acaba tendo como bastante importante na nossa vida, né? E aí tem gente que estuda isso e acaba se emocionando bastante, né? Quando vai ler A Noite de São Bartolomeu, vai ler o livro, chora do início ao fim, se emociona bastante, muitos se identificam e se veem na época, né? Então, como esse Vidas no Além aí. Mas, porque muitos de nós esteve lá participando, infelizmente, a gente, pelas nossas tendências e pela nossa emoção, cada um vai identificar em que lado estava, né? Se estava no lado lá do protestante ou se estava do lado do católico matando. Tem um relato nesse livro, nesse relato Vidas do Além, que foi um acidente de ônibus onde bastante pessoas desencarnaram, né? Assim, mais de 50 pessoas desencarnaram. E está tendo toda uma condena. Isso é bem resumido, tá, gente? Porque o horário não dá tempo. E aí o Chico faz uma psicografia e manda lá dizendo assim, não condenar o motorista porque ele não teve culpa. Na verdade, aquelas pessoas que desencarnaram ali naquela morte violenta participaram da Noite de São Bartolomeu e que foram pessoas que mataram, né? Estava na posição dos católicos matando esses protestantes. Então, era um resgate para eles e estava na programação, né? Então, que a gente não condenasse, né, como uma coisa que foi imprudência, mas porque não foi nada disso, estava na programação. E eles aceitaram, né, esse desencarne violento. Então vamos lá aqui continuando. Então, assim, esse relato é para dizer, olha quanto tempo que estava lá escrito, acontecendo, porque Kardec está mostrando aqui, falando exatamente o quê? Das manifestações mediúnicas, né? Quando já acontecia manifestações dos espíritos, né? Então, por isso ele pega esse relato aqui. E continuando, em 31 de agosto, né, de 1572, 8 dias após o massacre de São Bartolomeu, eu havia jantado no Louvre, né? Louvre foi o local, né, onde teve a grande matança mesmo, onde se iniciou, na casa da senhora de Fiesques. O calor foi muito grande durante todo o dia. Fomos nos sentar sob a pequena parreira do lado do rio para respirar a fresco. De repente, ouvimos no ar um ruído horrível de vozes tumultuosas e gemidos misturados com gritos de raiva e furor. Permanecemos imóveis, tomados de medo, nos olhando de tempo em tempo, sem força para falar. Esse barulho durou, creio, quase uma meia hora. O certo é que o rei, né, que era o filho lá, né, da Catarina, tem livros que está como Charles, outros como Carlos, o ouviu, ficou apavorado, não dormiu mais durante o resto da noite. Entretanto, dele não falou no dia seguinte, mas notava-se que ele parecia sombrio, pensativo e desvairado. Então, eles estavam lá, né, se refrescando, até que ouviu uma gritaria, né, enfim, gemidos, e aí vozes tumultuosas, exatamente os gemidos, as vozes, os gritos da noite de São Bartolomeu, que se ouvia quando se estava matando, né? Todo mundo ficou apavorado, mas ninguém comentou sobre o assunto no dia seguinte, porém se percebeu o rei pensativo e desvairado. Eu me lembrei agora, tem um filme também que retrata a noite de São Bartolomeu. Rainha Margot, se eu não me engano, alguma coisa assim, né? Quem souber exatamente o nome do filme, passou até recentemente num desses telecines aí. Mas pode procurar que tem na locadora, né? Eu tenho quase certeza que é Rainha Margot o nome do filme. É bem extenso o filme, uma duração assim, de quase 3 horas, que fala exatamente da noite lá, é esse mesmo, né, Luiz?
né? Fala lá da união, do casamento, passa a Catarina de Médici, enfim. Pois é, né? A gente tem tantas oportunidades para fazer o bem, infelizmente, a gente ainda, da mesma forma que na época lá, né, a gente foi intolerante com os protestantes, infelizmente hoje em dia ainda a gente encontra pessoas que são intolerantes. Mas seguindo. Se algum prodígio deve não achar incrédulos, é este atestado por Henri IV. Esse príncipe, aí daqui, né, nos contou várias vezes entre seus mais familiares e particulares cortesãos, e tenho várias testemunhas vivas de que não nos contou nunca, sem se sentir ainda tomado de pavor, que 8 horas depois do massacre de São Bartolomeu, viu uma grande quantidade de corvos empoleirar-se e grasnar sobre o pavilhão de Louvre. E que na mesma noite, Charles, 2 horas depois de se ter deitado, saltou de sua cama, fez levantar-se os do seu quarto e os mandou procurar por ouvir no ar um grande barulho de vozes gementes, em tudo semelhante a que se ouviu na noite dos massacres. Que todos esses diferentes gritos eram tão surpreendentes, tão marcados e tão distintamente articulados, que Charles, crendo que os inimigos, né, de Monte, bom, esse nome aí, de seus partidários os surpreenderam e os atacavam, enviou um destacamento dos seus guardas para impedir esse novo massacre, né? Esses guardas narraram que Paris estava tranquila e que todo esse barulho não se ouvia, que se ouvia estava no ar. Então, assim, são vários relatos em outros livros, em livros da época, de pessoas que também ouviam esses gritos, esses gemidos. Na própria noite, o Charles ouviu, né, e achava que eram gente querendo revidar e tentando invadir lá os aposentos dele, e aí ele manda a guarda fiscalizar, né, avaliar, enfim. E esses guardas dizem que não viam nada, que esse som que eles ouviam estava no ar. Então, não, como ele coloca aqui logo no início, né? Não tem como ter incrédulo, eram vários que ouviam e o próprio rei ouvia, esse aí ouvia, esse que está relatando, não tem como duvidar, né? Eram vozes, gritos, gemidos da noite, da matança, do massacre, e que eles continuavam ouvindo. Aí tem uma nota. O fato narrado, né, por esse Saint-Foin e Juvenal de Ursins tem muita analogia, né? São em épocas diferentes, em livros diferentes, mas tem analogia com a história do fantasma da senhorita Clairon, relatada em nosso número do mesmo mês de janeiro, com a diferença que neste um único espírito se manifestou durante 2 anos e meio, ao passo que depois de São Bartolomeu, parecia haver deles uma quantidade inumerável que fez ressoar o ar durante alguns instantes somente. Essa história da senhorita, eu não sei se já foi estudado aqui, da senhorita Clairon. Ela era bastante cortejada por uma pessoa, só que ela não queria envolvimento emocional com ele, e ele fica durante 2 anos e meio insistindo com ela para que ele queria namorá-la, né? Enfim. E ela não queria. E aí chega um momento que ela se aborrece e corta relações com ele. Ela queria só amizade. Ele insistia no namoro. Aí ela corta relações. Por conta disso, ele deixou a paixão dominá-lo. Ele fica bastante doente e vem a desencarnar. Só que no dia que ele está muito doente, perto do desencarne, ele manda chamá-la, pedindo que pelo menos ele pudesse vê-la pela última vez. E ela, infelizmente, não vai vê-lo, porque amigos ficam falando não vai, aí ela não vai. E quando ele recebe a notícia de que ela não irá, na verdade, faz lá uma declaração que vai, com muita raiva, que vai persegui-la mesmo depois de desencarnado, durante o tempo que ele perseguiu o encarnado. E aí, nesse momento, ele acaba desencarnando. Acaba que ela começa a ouvir gritos, né? Ela está em jantares, ela aparecendo aí na sociedade, enfim, entre ela
e a pessoa com quem ela está, enfim, ela começa a ouvir gritos. E é ele que começa a emitir esses sons, até mesmo para atrapalhar, para causar medo. Chega um momento que eles ouvem sons de tiros. E é como se ela tomasse o tiro, né? Ela chega a cair, mas na verdade são só manifestações mesmo, né? Manifestações físicas que a gente estudou lá no livro dos Espíritos, né? Tem um capítulo que fala exatamente sobre a teoria das manifestações físicas. E aí ele fica durante 2 anos. Tá aí, né? O link do estudo sobre. Ah, que bom, então foi estudado já. Ele fica 2 anos e meio, justamente o tempo de encarnado que ele ficou perseguindo a Clairon, de desencarnado também. Só cessam essas manifestações após 2 anos e meio, né? Então, ele está fazendo aqui, Kardec, uma analogia. O caso foi parecido, com a diferença que ali era só um espírito perseguindo a Mademoiselle Clairon, e aqui nesse caso são muitos espíritos, né? Que acabam atormentando esse rei por conta da ordem aí da matança que ele colocou. E continua aqui Kardec terminando a nota. De resto, esses dois fenômenos têm evidentemente o mesmo princípio que os outros fatos contemporâneos da mesma natureza que reportamos, e deles não difere senão pelo detalhe da forma. Vários espíritos interrogados sobre a causa dessa manifestação responderam que era punição de Deus, coisa fácil de conceber. Então, o que a gente vê aí? No caso da Mademoiselle, que eram esses sons, são manifestações físicas, mas a gente vê claramente que era do espírito. Quando a gente foi estudar lá, né, quem for ouvir o áudio aí, a gente viu que não era um espírito necessariamente o mal, né? Mas que ele ainda, apesar de desencarnado, se deixava dominar pela matéria. Né? Ele não queria causar o mal, mas se deixou dominar pela matéria, pela paixão excessiva e desregrada. E quando a gente estuda, então a gente tem duas situações aí para estudar, que é a possibilidade da manifestação física, que é o som, o ruído, que Kardec estuda lá no Livro dos Espíritos, no capítulo 5, quando ele trata das manifestações físicas espontâneas, né, que são as perturbações, os barulhos. Por quê? A gente não está provocando essa manifestação. A Mademoiselle estava lá tranquilamente jantando e ela acontece. Então, é uma manifestação física espontânea. A gente estudou lá que há necessidade de ter o fluido de alguém que tem essa possibilidade mediúnica presente. E nesse capítulo 5, Kardec faz lá adiante, lá no final, no item 94, perguntas a São Luís sobre as possibilidades dessa manifestação. Né? Então, São Luís vai respondendo bem resumidamente, gente, pelo avançar do horário, que é necessário ter a presença de um médium que tenha esse tipo de fluido para que o espírito manipule e ocasione esse ruído, né? Enfim, essa perturbação, esse som, mas que geralmente são sempre causadas pela presença da pessoa a quem se quer atacar. Né? Efeito físico, exatamente, Cris. Então, é sempre na presença da pessoa que se quer atacar. Então, a gente viu aí no caso da Mademoiselle e a gente viu no caso que estava o rei lá presente, né? Então, obviamente, muitos espíritos da noite de São Bartolomeu, muito revoltados, estavam ainda ali presentes, tentando se vingar do rei. E aí Deus permite, como Kardec coloca aqui, que vários espíritos interrogados a respeito responderam que isso é permitido como punição de Deus. Né? E aí é fácil de se entender. Né? E a outra questão é a questão da obsessão. A gente vai ver que é um caso de obsessão, no caso desse rapaz, uma obsessão simples, mas que geralmente é por conta da inferioridade do espírito ainda.
quando ele avalia até a classificação do espírito, né? Quando você vai avaliar o grau evolutivo, em que classe espírita se encontra, a gente vai ver que não é daquele totalmente mal, mas que é aquele que ainda onde predomina a matéria, né? Então, como eu dizia, a gente não sabe ainda se hoje em dia, pode ter ainda hoje em dia, algum espírito dessa noite de São Bartolomeu, como muitas vezes a gente vai ler nos livros aí, que ainda persistem, né? Séculos e séculos o espírito ainda querendo se vingar, que ainda não perdoou, que ainda está vivenciando aquela noite. Mas, felizmente, a gente também tem conhecimento aí de que muitos estão já em fase de regeneração, que estão arrependidos e que retomaram a encarnação. E uma delas é justamente de quem estimulou ali o que esteve ali na decisão do massacre, né? Então, a gente tem um caso aqui, deixa eu achar para você, de Chico Xavier, que é a ligação que a gente faz com Chico Xavier, que está lá no livro Recordações de Chico Xavier, que conta justamente uma visita que o autor, né, Ranieri, fez a Dona Esmeralda Bittencourt, no Rio de Janeiro, e que levou uma carta que Chico escreveu endereçada a ela. E eu vou ler aqui para vocês, porque é bastante, até mesmo emocionante a gente saber, né, que os espíritos estão aí se renovando, né, se libertando aí do caminho errado. Pois é, né, das cruzadas, né? Tem o livro, aquele livro São Francisco de Assis, se eu não me engano, que conta, né, toda a situação espiritual em relação às cruzadas, o porquê do nome das cruzadas, né? E, infelizmente, a gente também sabe que tem muitos espíritos ainda revoltados, enfim. E a gente tem que colocar, né, em nossas preces, lembrar de quando fizer o culto do Evangelho e orar por esses espíritos ainda endurecidos que se utilizaram do nome do Cristo, né, para matar, mas principalmente daqueles que foram, né, as vítimas e que se encontram ainda remoídos aí de raiva, ódio, né, porque muitas vezes o algoz já se arrependeu, né, já está no caminho do bem, já está lutando para vencer, mas a vítima ainda não conseguiu perdoar. E, na verdade, quem está sofrendo ainda atualmente é a vítima, né? É a vítima. Então, a gente tem que lembrar de orar por eles também quando a gente fizer aí nosso culto do Evangelho no lar, nossas vibrações. Opa, som ok aí, porque eu ouvi um barulhinho aí de que alguém... Tudo ok aí, né? Então tá bom. Vi um barulhinho de música aqui de repente. Então eu vou ler aqui esse relato aqui do que está em Recordações de Chico Xavier, nesse livro Recordações de Chico Xavier, né? Então diz a carta assim. Chico contava, né, que certa ocasião ele se viu desprendido do corpo, surgindo nas pedras das ruas de Paris. Sentiu como que saía das próprias pedras e se tornara uma menina de 9 anos. Viu-se caminhando pela rua, entrou pelas portas de um palácio, subiu a escada e, chegando a um salão, viu Catarina de Médici, viu o Duque de Guise, a Duquesa de Nemours, e outra pessoa do qual ele não se lembrava, mas que era filha ou filho de Catarino de Médici. E discutiam um massacre a ser desencadeado na noite de São Bartolomeu. Catarina de Médici vacilava, mas a Duquesa de Nemours insistia com ela para que desse a ordem de massacre. Sob a influência e coação da duquesa, a Catarina, de repente, embora contrariada e indecisa, deu a ordem e o massacre se realizou com a morte de milhares de protestantes, né? Segundo a carta, Chico Xavier revela que ele foi essa menina que assistiu à cena, né? E que Esmeralda Bittencourt, essa pessoa que está reencarnada aqui no Rio de Janeiro, a quem Ranieri estava indo visitar, ela fora a duquesa de Nemours, né? Aquela que ficou lá induzindo a Catarina para dar a ordem lá da matança.
né? Então, que havia colaborado para que o massacre ocorresse. Diante dessas revelações, Dona Esmeralda compreendeu o motivo dos seus sofrimentos e o porquê teve que perder 4 filhos em um desastre. Então, pensa bem nos dias de hoje, né? A gente vê alguém que perdeu, né? Imagina, tenta imaginar. Tua vizinha perdeu 4 filhos num acidente, né? Então a vida daquela pessoa acabou, coitada, como é que ela, né? A gente fica assim, meu Deus, por que que aconteceu? Mas a gente não conhece o passado, né? E a gente tem que trabalhar a questão da fé no futuro e a confiança em Deus, que é o que vão nos fazer entender o porquê dessas situações e evitar a revolta, né? Evitar que a gente até culpe Deus por conta desses acontecimentos e ficar naquela falação e lamentação e muitas vezes dando conversações inúteis nessas situações, né? Quando a gente poderia, conhecendo o Espiritismo e tendo fé em Deus e no futuro, trazer palavras de consolo a essa criatura. Lógico que a gente não vai chegar para a pessoa e falar assim, não, você está passando por isso porque provavelmente você matou. Não, né? É trazer palavras de conforto e segurança para aquela pessoa, né? E tendo a possibilidade, claro, falar da questão da reencarnação, para que o sofrimento, obviamente, não vai sumir, mas vai ser um tanto quanto amenizado, né? Diante dessas revelações, a Dona Esmeralda compreendeu o motivo dos seus sofrimentos e o porquê teve que perder 4 filhos em um desastre. O fato de Chico ter sido essa menina demonstra uma ligação dele com os personagens da história, fato que justifica a grande amizade que ele nutria por Dona Esmeralda, a qual cultivava por ele um grande carinho e colecionava tudo que se referia à sua vida, né? A narrativa de Ranieri sobre essa particularidade da vida de Chico tem consistência e credibilidade pelo fato de terem sido publicados num período em que os personagens estavam vivos, né? Chico e a Dona Esmeralda. Porque depois de desencarnada a gente pode escrever qualquer coisa e, enfim, e falar que foram eles, né? Bom, sem dúvida é um episódio que traz profundos esclarecimentos sobre as leis de causa e efeito, pois sabe-se que a maioria dos protestantes massacrados nessa fatídica noite de São Bartolomeu era composta de jovens e que, consequentemente, muitas mães perderam seus filhos, amargando o terrível sofrimento, né, naquela época, mas nada mais justo do que os responsáveis viessem a experimentar o amargor desse sofrimento, como no caso da Dona Esmeralda, né? Então, quer dizer, ela foi a duquesa, ordenou aquele massacre, muito daqueles protestantes eram jovens, então muitas mães sofreram. Então, assim, justo até seria que ela passasse pela mesma dor, né, para se quitar aí com a lei, né? Não existe consolo maior do que o conhecimento da verdade. Saber o porquê sofremos representa uma poderosa mensagem, convidando-nos à renovação e ao crescimento espiritual, né? Não é saber exatamente o que a gente fez, porque aí dá até desespero, né? É lógico que foi Chico disse a Esmeralda porque viu nela condições de saber que ela tinha sido essa duquesa. Mas muitos de nós, se a gente descobriu hoje em dia que a gente fez uma coisa muito ruim, né, que muitas vezes a gente fez até com o próprio filho, que hoje é o nosso, né, com o espírito que hoje é o nosso filho, talvez a gente não suportasse tamanha vergonha, tamanha dor. Daí a bênção do esquecimento do passado. Né? Mas saber ter o conhecimento do Espiritismo que traz essas informações, dessas possibilidades, né? Nos dá uma garantia de que a gente ainda tem chance de ser feliz. Porque se acontece comigo hoje em dia uma coisa dessa, e eu sei que eu estou um período reencarnada, que eu já tive outras encarnações, que eu estou aqui para progredir, que aqui não é a minha verdadeira vida, que é a espiritual verdadeira, e que pelo caminho do bem, pelo perdão, pelo arrependimento, eu vou conquistar a felicidade, e eu estou passando por essa dor, e Deus me deu essa possibilidade da dor, porque sabe que eu tenho condições de superá-la e de vivenciá-la, né? Dá uma esperança muito grande.
né? Essa esperança de que um dia eu vou ser feliz, né? Como Jesus falou, bem-aventurados os que sofrem. Mas se eu não tenho esse entendimento, essa dor que eu estou passando agora, nossa, é como se fosse uma coisa assim, meu Deus, não vai ter fim nunca. É como para aquele que está desencarnado, sofrendo e que ele retrata sendo o inferno onde ele está. Para ele, essa sensação do inferno, como diz lá no livro Céu e Inferno, é como se fosse eterno. Quando você tem esse entendimento, você sabe que ele tem um tempo para terminar. E que esse tempo, a duração desse tempo vai depender de você, né? Então, como a Cris colocou, um grande alento a gente saber que o motivo, né? Ter o conhecimento aí da doutrina. O som tá ok, gente? Voltou, né? Agora que eu vi que a Beth escreveu aqui. Eu tô escutando uns barulhinhos também no meu microfone, eu não sei o que. Como se fosse alguém falando, eu não sei o que é isso. Bom, só finalizar aqui em relação a, né, não existe consolo maior do que o conhecimento da verdade, né? E no caso da Dona Esmeralda, essa revelação fez mais bem a Dona Esmeralda do que fariam centenas de mensagens psicografadas dos seus filhos, né? Tentando reconfortá-la, né? Saber que ela tinha sido a duquesa e que hoje ela está na condição que ela se encontra, ou seja, de arrependimento e de mudança de atitudes, deixou ela até mais confortada do que se ela tivesse recebido uma carta, né, uma mensagem aí de cada filho que tivesse desencarnado aí nesse acidente, né? Com certeza os filhos da Dona Esmeralda eram espíritos necessitados de vivenciar uma morte violenta e prematura, né, a fim de resgatar a própria consciência. Podem ser esses da época também, né, como ela também necessitava sofrer tal perda, né? É nesses dramas que devemos entender a grandeza da misericórdia divina, nos proporcionando a valiosa oportunidade de retomarmos a paz que perdemos ao comprometer nossas consciências com atitudes desajustadas do amor e da fraternidade, né? Então, que cada um de nós repense aí nas suas vidas e nas dificuldades e nas dores que cada um de nós tem, para que a gente entenda que a gente tem que se comprometer com atitudes de amor e de fraternidade, né? Para que essas vençam e destruam aquelas com as quais a gente se comprometeu no passado de forma equivocada, né? E terminando aqui, o Raniero diz: em um mundo de expiações e provas como o nosso, esses dramas são comuns e necessários, pois estamos em regime reeducativo, né? Caso contrário, estaríamos reencarnados em um mundo mais avançado. Raros são os que estão aqui por missão, a gente já sabe disso, né? E mesmo aqueles que passaram pela Terra com essas características de missionários, eles viveram no curso de suas encarnações acontecimentos que também foram expiações, né? Até eles chegarem a se quitar com a lei e aí voltar aí ao caminho do bem, né? Bom, tem mais uma... Boa noite, Miguel. Tem mais uma que não vai dar tempo de eu ler, que é um pouquinho grande, mas quem quiser, a gente vai chegar lá daqui a um tempo, mas está lá na Revista Espírita de 1860, tá? Que é uma recordação do massacre de São Bartolomeu. Tá? Quem quiser ler depois, é uma pessoa que começa a ler a respeito, como eu já falei no início, né? E se emociona muito em relação e fica bastante transtornado. E conforme ele vai lendo, ele vai visualizando a época e aí ele acha, né? Ele conclui que ele estava reencarnado naquela época. E aí o pessoal vai fazer perguntas, começa a evocar espírito da época, faz a pergunta lá. E é confirmado que ele realmente participou. E aí tem os detalhes lá da história, tá, gente? Quem quiser ler, tá lá na revista de 1860, na Revista Espírita. Então, a gente vê aqui, o que a gente conclui dessa lição dos gritos de São Bartolomeu? A gente sabe que muitos daquela época estão reencarnados aqui no Brasil, né? Como foi uma grande matança envolvendo milhões de criaturas,
é fácil, ou seja, ou melhor, não é difícil que a gente encontre no nosso dia a dia pessoas ou nós mesmos que participamos desse triste episódio na Terra e por isso passamos por dificuldades que a gente tem que superar, né, entender e, como o colega falou, se reeducar, né? Dessa lição aqui especificamente que a gente lê hoje, a gente tira a questão das possibilidades das manifestações físicas, tá? Tá lá o capítulo para a gente ler do livro dos médios. Então, quem está ouvindo barulho, quem está tomando sustos, né, tem que avaliar a situação, se não é uma obsessão, o porquê dessa obsessão, se são espíritos galhofeiros, se é algum espírito até mesmo que quer dar um recado, aí dá uma batucadinha na mesa, né, como aconteceu com o próprio Allan Kardec, queria chamar a atenção para alguma coisa que ele estava escrevendo e ficava batendo ali na mesa, né, provocava esse ruído, né. Então, tem a questão dessa possibilidade das manifestações físicas espontâneas, né, cada um com as suas características. Tem a questão que a gente pode estudar também a respeito das obsessões, né? Não esquecer que quando a gente está passando por essa situação, nós temos a nossa participação, a nossa parcela nessa obsessão. A obsessão se dá dos dois lados, né? Eu não estou sendo perseguido porque ele é o mal e eu sou o bom. Tem os dois lados, eu tenho uma participação, eu estou alimentando isso de alguma forma com o meu pensamento e as minhas atitudes, né? Como a gente estuda lá na Gênesis, também no capítulo 14, a questão do pensamento, como é que ele age, o porquê que há assimilação fluídica entre desencarnado e encarnado. E se a gente percebe que está fazendo tudo direitinho e ainda persiste, provavelmente tem uma ligação do passado e aí a gente tem que aprender a pedir perdão, né? A trazer esse espírito, não, vou levar nas obsessão para ele ser, não, eu não tenho que afastar, eu tenho que educar esse espírito também. Então, trazê-lo para perto de mim através do estudo do Evangelho, né, para que ele, tanto quanto eu, também aprenda qual é o caminho para ser feliz. Tá bom? Bom, gente, esse foi o estudo de hoje. Espero que não tenha ficado muito complicado, né? Porque como é um caso da história aí, a gente tem que citar os personagens, falar mais ou menos alguma coisa, e pode ficar um pouquinho, para o tempo curto, um pouquinho complicado, tá? Mas eu acho que basicamente pois é, que estudar, estudar, estudar. O que traz, assim, eu pessoalmente, tá? Não estou falando da lição porque aqui a conclusão foi, né, como punição de Deus, mas eu acho que o que traz mais de importante estudar esse tipo de lição é a certeza absoluta da misericórdia divina, né? A certeza absoluta de que ninguém fique impune, mas também quando é punido é uma punição para a reeducação. Não é uma punição porque eu quero te punir, quero que você sofra. Não é assim. Então, acho que a bela lição que traz aí, que apesar de todos os erros que a gente ainda comete, Deus está lá esperando o momento que a gente vai dizer assim, agora eu não quero mais errar. E aí ele vai dar a oportunidade. Isso, pelo relato aí da Dona Esmeralda, né? Comandou um massacre tão intenso e hoje. Então, assim, eu acho que o que traz mais de importante é isso aí, a gente ter a certeza absoluta de que a gente não está sozinho. E quando a gente estiver passando por um sofrimento muito grande, parar, respirar fundo e pensar, eu não estou sozinho, então eu vou levantar e vou resolver. Tá bom? Vou passar para quem quiser falar alguma coisa antes, tem mais alguns minutinhos, que tem 5 minutinhos ainda, tá? Senão eu estou passando para a Beth Rosado fazer a prece aí de encerramento. Como acordado aí com a Mana. Ah, que bom, Cris, que você gostou. Eu gosto muito, assim, eu tenho uma grande afinidade por essa noite, assim, estudar a questão da história, né? Eu gosto muito da história, principalmente dessa questão. Provavelmente a gente estava lá, né? Eu estava lá, né? Para ter essa afinidade. Mana, cadê a Beth? Será que ela não está na sala?
Ah, chegou. Então tá bom, Beth, eu vou liberar para Beth. Um grande beijo a todos vocês. Muito obrigado por todos estarem aqui estudando. E em breve a gente está de volta. Já levantou. De breve a gente está de volta aí para estudar com vocês novamente. Tá bom? Tô passando, Beth. Olá, meus amigos, boa tarde. Vocês me ouvem? Tem som? Som ok. Dinha, jamais eu ia perder esse estudo de hoje, né? E aí foi assim, sensacional. E nessas horas, quando a gente faz um estudo desse, que você trouxe aqui para nós assim, de maneira claríssima, trouxe detalhes que eu me lembro desse fato, né? Já li sobre esse caso, mas não sabia de tantos detalhes assim como você trouxe aí desses casos. E aí é que a gente vê, né, como que a doutrina é maravilhosa. Eu, pelo menos, vejo isso para mim. Num estudo desse, que a gente recebe essas informações, é que a gente vai percebendo como ela é importante para nós. Porque é aquilo que Jesus disse para nós, né? O conhecimento nos liberta. E a gente vai entendendo o porquê é, das situações que nós vivenciamos. E aí, é claro, são doloridas, são, mas a gente entendendo, né, como você contou o caso aí da Dona Esmeralda, mas a gente entendendo o porquê daquilo que está acontecendo na nossa vida, nossa, nos dá um alento, nos dá uma consolação muito grande. Então é por isso que eu digo sempre, eu agradeço muito a Jesus por ter trazido essa doutrina para nós e eu agradeço muito por ter conhecido a doutrina espírita, porque ela nos traz muito conforto mesmo, muito, nos esclarecendo, fazendo com que a gente entenda o porquê que estamos aqui, tudo que nos acontece. E o teu estudo foi assim lindo, você com essa vozinha assim macia, foi muito bom, Dinha. É, é mesmo, né? Mas eu fiquei também durante o estudo, sabe? A gente vai vendo e a gente vai escutando certos fatos e a gente vai colocando na nossa vida, né? As experiências, as dificuldades que a gente vem passando e a gente vai entendendo. E isso é muito bom. Essa doutrina é maravilhosa e nós somos maravilhosos por estarmos aqui estudando a doutrina. Vamos agora então fazer a nossa prece e agradecer, né? A Deus por essa oportunidade. Graças a Deus, querido e amado Mestre Jesus. Aqui estamos, Senhor, encerrando mais uma noite de estudo. E emocionadamente, Senhor, só temos a te agradecer. Agradecer por todas essas oportunidades que nos são oferecidas. Agradecer por esta maravilha de doutrina que tanto nos esclarece, tanto nos encoraja, Senhor, nesta caminhada que aqui estamos em busca da nossa felicidade, em busca do nosso crescimento, em busca da nossa mudança, da nossa transformação para espíritos melhores, porque foi para isso que fomos criados, sermos perfeitos, sermos puros, igual a ti, Senhor. E essa esperança, esse conhecimento que a doutrina nos traz, é que nos dá essa força, através desses estudos, através desses esclarecimentos que nos são trazidos, temos a certeza em oportunidades, pelo amor que tu tens por todos nós. Envolva, Senhor, este trabalho, envolva esta sala, envolva esta família Spinete, envolva todos os companheiros que aqui estão e que fazem parte dessa família, que todos nós possamos receber de Ti esse amor que nos fortalece e que nos faz, assim, estarmos firmes aqui no propósito de, a cada dia, pela oportunidade que vamos termos de nos melhorarmos, de crescermos, de evoluirmos e assim, Senhor, atingirmos ao objetivo traçado por Deus quando nos criou. Que a tua paz, que o teu amor possa estar sempre presente em nossas vidas, Senhor, e que sejamos merecedores desse amor. Assim, em teu nome, em nome dessa espiritualidade amiga, mas acima de tudo, em nome de Deus, nós te pedimos a permissão para encerrarmos os nossos estudos desta noite. Que assim seja, graças a Deus.